Bom dia, amados cristãos, pessoas que são do cristianismo. Meu nome é Dalila e é a primeira vez que eu me pronuncio para falar de Deus, para falar da Bíblia. Fui criada na Igreja Católica, batizada na Igreja Católica, mas a convite de muitos amigos também participei de igreja evangélica e acredito na palavra de Deus, acredito em Jesus Cristo. E vou me pronunciar aqui sobre uma palavra que eu acho que eu devo falar. Essa aqui é uma Bíblia católica, né? A Bíblia de Ave Maria. E essa aqui é uma Bíblia que eu comprei na Avon, que vem dentro de uma caixinha. E eu já tinha ouvido minha mãe falar para mim que a Bíblia evangélica era diferente da Bíblia católica. E aí aqui, eu queria que vocês vissem, aqui nessa Bíblia aqui, que supostamente pode ser considerada a Bíblia evangélica, pula do livro de Neemias para o livro direto de Esther. Vamos ver aqui a edição dela. José Ferreira de Almeida, 2012. Tá. Essa Bíblia aqui, que é a católica, você tem aqui Neemias, ele não pula direto para Esther. Ele tem Tobias e Judite, né? Tobi e Judite. Certo, beleza. Eu sempre tive o costume de abrir a Bíblia assim do nada. Pegar a Bíblia tá aqui fechada, pá, abrir do nada e ler alguma coisa. E numa resposta que eu tava procurando, que eu pensei assim, pô, na Bíblia não fala muita coisa de namoro, de relacionamento, né? As nossas vidas hoje atuais são diferentes daquela época, né? A gente às vezes até pode pensar que são contextos desatualizados. Enfim, nessa minha busca cessante, né, por uma resposta, eu abri aqui o livro, a Bíblia, peguei ela do nada assim, ó, do nada, e abri e veio na prece de Sara, tá? Antes de ler a prece de Sara, eu ouvi algumas explicações, porque aqui na Bíblia católica tem esses livros e na outra não tem. E eu vi que tinha algumas falácias, né? Algumas mentiras no que eles estavam falando. Por exemplo, tem um demônio e aí a explicação num dos vídeos que eu estava vendo dizia que a Bíblia falava que esse era o demônio mais forte de todos. E não é isso que diz aqui. Então eu acho importante que a gente pare de ficar ouvindo. Eles têm a palavra, os pastores e padres têm as palavras, mas eu queria que nós nos interessássemos mais pela Bíblia. Pega um livro, pode ser o livro que da sua escolha, tem tantos, e lê o livro todo. Leia o livro todo. Pega o livro e lê. Se você não entende a Bíblia e tem vontade de entender, faça uma oração antes, peça a Deus, Jesus, me dê entendimento. Com fé, com força, você vai conseguir entender, porque isso já aconteceu comigo. Então tá, o livro que eu quero falar hoje é do livro de Tobias que eu quero falar, tá? Você vai ler, né, de preferência que você leia o livro todo, certo? E eu vou falar aqui de Tobi. Tobi era muito crente a Deus. Tobi era de uma região da cidade de Neftali, situada na Galileia, tá? E ele foi levado a cativeiro no tempo de Salmanasar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo que ele podia dispor para distribuir a seus irmãos de raça, ele partilhava na sua sorte de cativo. Então, Tobi ele sempre foi muito crente a Deus. Ele continuava fazendo as coisas, mesmo sendo cativo, né? Então aqui, ó. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, ele fugia da companhia de todos. Deixa eu ver aqui se a imagem vai.
Ela não tá focando. Não tá focando. Ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor, Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De 3 em 3 anos, dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus tinha observado desde a sua infância. Quando se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo chamada Ana, da qual teve um filho, a quem deu o nome de Tobias. Beleza. Ensinou-lhe, desde as suas mais tenridade, a temer a Deus e se abster de todo o pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho como cativo no meio de sua tribo, a cidade de Nínive, embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. Então, você já vê que Tobi era bem sistemático, né? E bem fiel a Deus, porque ele conservava com todo o seu coração a lembrança de Deus. Deus tornou-o simpático ao rei Salmanasar. Isso me chamou a atenção. Quer dizer que Deus nos torna simpático aos olhos de outras pessoas. Outra coisa interessante, quando você está ouvindo as pessoas falarem sobre a história de Abraão, né, lá do tempo do faraó, tem uma parte da Bíblia que fala: Deus endureceu o coração do faraó. E aqui eu leio: Deus tornou Tobi simpático ao rei Salmanasar. O rei Salmanasar autorizou a ir onde quisesse e a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhes conselhos salutares. Foi um dia a Ragés, cidade da Média, com 10 talentos de prata que o rei lhe tinha dado. Então ele recebeu 10 talentos de prata do rei Salmanasar. Encontrando entre a multidão dos seus compatriotas um homem de sua tribo, chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhe a sobredita quantia de prata mediante um recibo. Ele deu os 10 talentos de prata a Gabael mediante um recibo. Beleza. Passou o tempo, Salmanasar morreu, e ficou no lugar de Salmanasar o Senaqueribe, o filho de Salmanasar. Senaqueribe sucedeu-lhe o trono. Ora, Senaqueribe odiava os israelitas. Tobi ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava e distribuía de seus bens a cada um. Tobi continuava fazendo as coisas dele, segundo as suas posses, alimentava os famintos, vestia os nus, com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia, ao castigo em que Deus o feria por suas blasfêmias, mandou assassinar na sua ira um grande número de israelitas. Tobi sepultou seus cadáveres. Então, Senaqueribe mandou matar vários israelitas, e Tobi permaneceu firme e sepultou seus cadáveres. Denunciaram o Tobi ao Senaqueribe, denunciaram-no ao rei, que o mandou matar e confiscou todos os seus bens. Tobi, porém despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher, e como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, 45 dias depois, o rei Senaqueribe foi assassinado por seus filhos, e Tobi voltou para sua casa e foram-lhe restituídos todos os seus bens. Tobi fica cego. Aqui conta a parte que Tobi fica cego. Aqui é onde eu quero entrar. Vou voltar a câmera aqui para mim. Cadê? Não sei como é que volta essa câmera para mim. Não volta. Não sei. Certo. Aqui é onde eu quero chegar. Tobi ficou cego. E aqui fala o seguinte: Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade.
Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como havia sempre temido a Deus, desde a sua infância, desde todos esses relatos que já vem contando aqui, e guardado seus mandamentos, ele não se afligiu, nem murmurou, nem resmungou, nem xingou, fez nada contra Deus, por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Continuando. Gente, imagina você... É porque a câmera não tá voltando aqui, mas imagina você ser casada com um homem cego, porque aqui é onde eu quero entrar. Imagina você ser casada com um homem cego, onde só você trabalha. Tobi sempre dando as coisas dele para os outros, Tobi sempre pagando dízimo, Tobi sempre sepultando os cadáveres. Olha só, vamos supor que você seja Ana casada com Tobi. Olha só. Assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por outros chefes, assim seus parentes e amigos escarneciam de seu comportamento, porque quando a gente está buscando a Deus, quando a gente está com muita fé em Deus, a gente vai levar escárnio. Tá doida, tá seguindo a Deus, não sei o quê, que fé é essa, que não acontece nada, certo? Então tá, olha só. Onde está, diziam eles, essa esperança por cujo amor desde esmolas e sepultaste os mortos? Porém Tobi repreendiu-os dizendo, não faleis assim, somos filhos dos santos e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Tobi firme. Ana, agora eu quero entrar na Ana, a mulher de Tobi. Escuta só o que fala aqui. Ana ia todos os dias tecer e trazia o que ela ganhava com o trabalho de suas mãos. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera como gratificação, seu marido ouviu-o balir e disse, olha só, tu tá indo todo dia trabalhar. Ela tecia tecidos, como diz aqui. Aí ela recebeu um cabrito, né, de boa. Recebi um cabrito, o cara me deu um cabrito, beleza, vou levar para casa. Chego em casa, o meu marido cego, que não trabalha, que não tá tendo como ajudar, o que ele disse? Vê que ele não tenha sido roubado, restitui-o ao seu proprietário, porque não nos é permitido comer e nem mesmo tocar o que foi roubado. Tobi quis falar para ela, minha filha, verifica se isso aí não é roubado, porque a gente não pode comer essa carne nem ficar com coisa roubada. Tobi na razão dele. Só que ela, uma mulher que está em casa, todo dia saindo para trabalhar e trazendo alimento e sustento para dentro de casa, provavelmente ficou puta, né? Ficou nervosa. Aí ela respondeu para Tobi. Ao que lhe respondeu uma mulher com indignação. Tua esperança é manifestamente vã. Agora tuas esmolas mostram bem o que valem. Com essas e outras palavras semelhantes, ela censurava-o duramente. Provavelmente era um casamento assim. Tobi com a fé em Deus, beleza, de boa. Só que Tobi não ajudava, não dava sustento para dentro de casa. E Sara era quem trazia o sustento para dentro de casa. E aí ele pega e fala do cabrito que ela trouxe e ela ficou com raiva, com certeza. Ficou cansada, desgastada. Pô, né? Então aqui é interessante isso, porque não distancia a gente da vida real, das nossas vidas. Isso é interessante. Isso é real. Isso é real. Isso é bem real. Agora uma coisa que vai acontecer. Tobi vai fazer uma prece, certo? Tobi faz uma prece que se encontra simultaneamente com a prece de Sara, que foi a primeira coisa que eu li nesse capítulo, foi a prece de Sara, mas agora eu estou dando o contexto todo do meu entendimento, tá, gente? Do meu entendimento sobre essa história. Aí lá vai. Tobi, eu vou ler a oração de Tobi. Tobi, coitado, né? A mulher falando um monte de besteira para ele, falou assim para Deus. Tobi, então, suspirando em meio de suas lágrimas, pôs-se a orar. Vós sois justos, Senhor, vossos juízos são cheios de equidade, e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castigues por meus pecados, e não guardes a memória das minhas ofensas, nem das de meus antepassados. Se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e se nós temos tornado objeto de mofa e de riso para os pagãos, entre os quais não dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis.
Agora os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo os vossos preceitos, e temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver, mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver. Tava cansado, gente, tava cansado, né? Ouvindo essas coisas da mulher, ouvindo essas coisas, tava cansado. Só que Tobi já estava pensando numa coisa. Ele já estava pensando numa coisa, né? Como a mulher estava reclamando de falta de dinheiro, e provavelmente que só ela trabalhava, Tobi lembrou daquele dinheiro que ele emprestou a Gabael, que ele recebeu do rei Salmanasar, e que ele tinha um recibo. Mas tá, eu tô falando isso porque eu senti que Tobi lembrou e estava passando por esse agoneio e ele lembrou. Prece de Sara. Onde que eu me encaixo aqui na prece de Sara? Nós hoje, por várias conjecturas, talvez, né, por inúmeras, talvez não com certeza, por várias conjecturas, temos algumas diferenças. Mas quando eu orei e abri a Bíblia, eu não abri a Bíblia à toa na prece de Sara, gente. Não foi à toa que eu abri a Bíblia na prece de Sara. Não foi à toa. Deus me trouxe a mensagem de uma mulher que se casou, que teve 7 maridos. 7 maridos e todos os 7, o diabo do homem morria. Os diabos do homem morria. E eu peço muito assim para encontrar na Bíblia coisas que tenham a ver com relacionamento, por que a gente não consegue encontrar alguém, por que toda vez que encontra alguém não dá certo, ou não dura. Então tá, eu vou ler a prece de Sara para você. Aconteceu que precisamente naquele dia, ela estava em outro lugar, tá, gente? O Tobi estava situada na Galileia, na cidade de Neftali, e ela estava na cidade de Ecbatana, tá? Aconteceu que, precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel, depois você na contextualização do texto todo vai ver que Raguel era primo de Tobit, tá bom? Sara estava em Ecbatana na Média. Teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Imagina, né? Você, naquela época que casamento era muito importante, que estar casado era muito importante. Raguel não era um homem pobre. Raguel era um homem, não sei, vamos supor, que tinha posses, que tinha dinheiro. E a Sara, filha dele. Aí a serva, né, deles lá, ela ficou assim, aí a serva começou a ultrajar a Sara. A Sara tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos. Mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. E eu quero deixar bem claro que está escrito aqui, um demônio chamado Asmodeu os matava. Não está escrito aqui o demônio mais poderoso. Não, está escrito, um demônio chamado Asmodeu os matava. Não era Sara que matava, era o demônio Asmodeu que matava os maridos de Sara. E mais pra frente você vai entender o porquê. Sara, aqui não fala se Sara sabia que tinha um demônio do lado dela que matava os maridos. Ela não diz isso aqui. Só diz que tinha isso. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, em algum momento, Sara foi falar, minha filha, você não varreu isso aqui direito, ou você não fez isso aqui direito, alguma coisa, Sara foi falar para ela. E ela pegou, tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, a serva respondeu, não vejamos jamais filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres porventura matar-me como mataste todos os 7? Humilhando Sara, né? Coitada da Sara. Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e lá ficou 3 dias completos sem comer nem beber. E orando com fervor, ela suplicava a Deus chorando, que a livrasse desta humilhação. Ao 3º dia, acabou sua oração, bendizendo o Senhor desta forma. Sara fez uma oração. Olha que interessante a oração que ela fez. Deus de nossos pais, que vosso nome seja bendito. Vós que depois de vos irardes, usais de misericórdia e no meio da tribulação, perdoais os pecados aos que vos invocam.
Volto-me para vós, ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então que me tireis de sobre a terra. Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum, e que guardei minha alma pura de todo mau desejo. Nunca frequentei lugares de prazer, e nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor, e não por paixão. Foi, sem dúvida, porque eu não era digna deles, ou talvez não eram eles dignos de mim. Ou então me destinastes a outro homem. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios. Ela fala, não está nas mãos do homem penetrar os segredos e os mistérios de Deus. Mas todo aquele que vos honra, tenha certeza de que sua vida, se for aprovada, será coroada, e que depois da tribulação haverá libertação, e que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia, porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança, depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Essas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo diante da glória do Deus Altíssimo, e um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobi, que tinha uma doença carnal, nos olhos da cegueira, e Sara, que tinha uma doença emocional, ou uma doença mental, ou a gente não sabe explicar isso aqui, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor, tanto a prece de Tobi quanto a de Sara. O que me chamou a atenção na prece dela é, gente, imagina, eu nunca vou dar certo com um marido, eu nunca vou dar certo com um homem, eu nunca vou dar certo com alguém porque os meus maridos morrem. Ela deveria se perguntar, por que os meus maridos morrem, né? Então, o que acontece depois? Depois, gente, o Tobi vai dizer que quer... Tobi, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de seu filho e disse-lhe, ouve, meu filho, as palavras que vou te dizer, e faz que elas sejam em teu coração sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, porque Tobi achava que ia morrer, darás as sepulturas ao meu corpo, honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. Quando ela morrer, tu te enterras junto de mim. Quando a ti conservará sempre teu coração pensamento em Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Dá a esmola dos teus bens e não te desvies de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade, porque a esmola livra do pecado e da morte, e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Eu sei que você vai ler tudo isso e você vai ver que eles vão acabar mandando o Tobias, o filho de Tobi, para buscar o dinheiro com Gabael. Só que o Tobias fala assim, mas pai, eu nem conheço esse homem, eu nem sei para onde é que eu vou, entendeu? Que é essa parte aqui, Tobias procura um companheiro de viagem. Então Tobias respondeu ao seu pai, tudo o que me ordenaste, meu pai, eu farei, mas estou realmente sem saber como ir buscar esse dinheiro. Gabael não me conhece e eu tampouco conheço, imagina, um dinheiro que o pai dele deu quando ele era jovem, entendeu? O pai dele deu um dinheiro, né? Voltando aqui, ó. 10 talentos de prata que ele deu pro Gabael e mediante um recibo. Aí tá. Aí o que acontece? Aí seu pai disse-lhe, tendo comigo o seu recibo, bastará que lhe o mostres, para que ele te devolva imediatamente o dinheiro. Vai procurar um homem de confiança que te possa acompanhar mediante uma retribuição. É preciso que recebas esse dinheiro enquanto ainda estou vivo. Imagina, coitado de Tobi, né?
a mulher trabalhando, jogando as coisas na cara dele, e ele pensou, não, eu vou pedir para Deus para morrer e vou pedir para ir buscar esse dinheiro lá em com Gabael e trazer de volta para minha mulher e vou, como é que chama? E vou morrer em paz. Né? Acho que Tobi estava pensando isso. Só que não é bem isso que vai acontecer no decorrer da história. Tendo saído, Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: De onde és tu, ó bom jovem? O jovem respondeu: Sou israelita. Tobias perguntou-lhe: Conheces porventura o caminho para a Média? Sem dúvida, né? Respondeu ele: Tenho percorrido frequentemente esse caminho. Hospedei-me em casa de Gabael. Gente, a pessoa do nada encontra um cara que se hospedou na casa de Gabael, que era o que Tobias estava procurando. Beleza, nosso compatriota que habita em Ragés na Média, cidade que está situada na montanha de Ecbatana. Olha lá. Tobias disse-lhe: Rogo-te que esperes por mim, enquanto vou anunciar isso a meu pai. Tendo Tobias entrado em contato sucedido a seu pai, este ficou muito admirado e pediu que fizesse entrar o jovem. Ele entrou e saudou Tobit. A felicidade esteja contigo para sempre. Tobit disse-lhe: Que felicidade posso eu ter ainda? Estou nas trevas sem poder ver a luz do céu. O jovem replicou-lhe: Tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Tobi disse: É verdade que poderás conduzir meu filho à casa de Gabael em Ragés na Média? Para, gente. Quando voltares, eu te retribuirei por isso. Então o anjo disse: Eu o levarei até lá e o trarei são e salvo para junto de ti. Tobi então perguntou-lhe: Rogo-te que me digas de que família e de que tribo és tu. O anjo respondeu: Que é que procuras a raça do servo ou o próprio servo para acompanhar teu filho? Né? O anjo respondeu: Você está procurando alguém para ajudar teu filho, aí lá, ou você quer saber a minha raça? Mas para tranquilizar-te, continuou, né? Eu sou Azarias, o filho do grande Ananias. És de família distinta, respondeu Tobi. Rogo-te que não me queiras mal por ter querido conhecer tua origem. O anjo então: Conduzirei o teu filho são e salvo e assim te retornará. Então aqui se trata de um anjo, Rafael, que deu o nome de Azarias, que se falou que era Azarias. Beleza. Tobi respondeu: Boa viagem, que Deus esteja em vosso caminho e que seu anjo vos acompanhe. Certo? O que vai acontecer? A Ana, depois que partiram, sua mãe pôs-se a chorar. A Ana disse: Tiraste-nos, disse ela, o bordão de vossa velhice e o apartaste de nós. Provera a Deus que nunca tivesse havido esse dinheiro pelo qual o enviaste. Primeiro a mulher estava reclamando por falta de dinheiro, depois ela começa a reclamar porque o pai mandou o filho buscar o dinheiro. O pouco que temos nos bastava, nossa riqueza era vista de nosso filho. Tobi respondeu: Não chores, nosso filho chegará são e salvo e voltará são e salvo para nossa companhia. Tu verás com os teus olhos. Estou certo que um bom anjo de Deus o acompanhará e disporá solicitamente tudo o que lhe diz a respeito, de modo que ele tenha a alegria de voltar